Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Passou o dia tranquilo, dia na presença do Senhor? Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre de todo mal e que neste momento que vamos meditar nessa palavra, o Espírito Santo de Deus possa ir aí te contemplar a sua casa, a sua vida, a sua saúde. E enquanto você estiver se alimentando aqui dessa palavra, Ele possa cuidar de você, aleluia. Ele possa cuidar da sua saúde, Ele possa entrar com libertação na sua casa, com transformação, com renovo, porque esse é o nosso Deus, que faz o impossível. É Ele que liberta, né, irmãos? É Ele que transforma. O nosso Deus é um Deus vivo. Oh, glória, aleluia. Sexta-feira, meus irmãos, sexta-feira e até aqui o Senhor tem nos ajudado. A semana tá voando, não tá? Tá sentindo isso? Me conta que a semana voou para você também? Meu Deus, os dias estão corridos, né? E hoje vamos para Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3, irmãos. Ontem começamos Coríntios e hoje vamos continuar meditando nessa palavra. Não desista de buscar o Senhor. Firma sua caminhada, olhe só para Deus, Ele não vai te decepcionar. O mundo pode te decepcionar, as pessoas, mas Ele não. O nosso Deus não, Ele é um Deus justo, Ele é maravilhoso, é um Deus de amor. Então, foque só nele. Ué, você vai focar num homem que vai te magoar? Você vai focar num homem que vai te decepcionar? Para com isso, ovelhinha, tá queimado. Olha só para o bom pastor. O bom pastor buscou-me já longe do redil. Aleluia! Foi o bom pastor que te buscou. Foi ele que te achou e disse: esse é meu. Aleluia! Esse é meu e ninguém toca. Foi ele que você deve olhar e focar no caso. Respeitar ali, ó. Não olhar para o homem, porque senão você vai errar. Você vai se magoar e vai se afastar. Tá bom? Eu te amo em Cristo Jesus. Se você chegou agora, se inscreva no canal. Me ajude aqui, irmãos. Curta o vídeo, deixa um coração, um joinha, comente um amém. Vai lá no Instagram, me ajuda lá também, misericórdia. Vai lá, comente um amém e curta o vídeo, porque assim o sistema, a plataforma entende que o conteúdo aqui não te ofendeu. Pois é, me ajude nessa aí. Vamos juntos dar as mãos. Estamos aqui por amor, meus irmãos. E é Deus que tem nos sustentado a estar aqui. É Ele que tem nos estimulado, nos impulsionado, nos capacitado. Ele que tem falado, sabe? Então vamos juntos. Aqui temos um lema: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Tenha bom ânimo, se esforce, vai. Para a caminhada não, eu sei que é difícil. É difícil, mas a vitória é certa. Ô glória, a vitória é certa. Irmãos, nós começamos o livro de Coríntios ontem e nós vimos que um dos propósitos do livro de Coríntios é ensinar, fazer uns alertas aqui para os irmãos da igreja que ficava em Corinto. Corinto era um lugar, irmãos, no meio ali de uma cidade grande, né? E tinha muito pecado, a idolatria, prostituição, adultério, muitas coisas erradas, corrupção. E a igreja estava no meio dessa sociedade corrompida e distante de Deus. E o que aconteceu? Você lembra que nós falamos do camaleão? Que o camaleão ele muda para se adaptar ao ambiente? E a igreja, os irmãos, estavam quase mudando também para se adaptar à sociedade. Não podemos mudar, não podemos nos adaptar a este mundo. Como que a palavra diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nós, pela renovação do seu entendimento, nós não podemos nos conformar, nos adaptar com este mundo, mas transformar com essa palavra aqui, ó. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz é diferente das trevas, não é? Muito pelo contrário, aonde a luz chega, desliga a luz, liga. Onde a luz chega, ela clareia. As trevas, ó, o sal, somos o sal da terra, irmãos. É para dar a diferença e não para se conformar. Então Paulo soube, né? Contaram para Paulo, aqueles irmãos,
que estava tendo algumas dissensões na igreja, algumas divisões, uns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou disso, daquilo. Aí Paulo veio alinhando, dando umas lições, explicando umas coisinhas, e foi uma bênção. E hoje aqui no capítulo 2, Paulo vai continuar dando uma lição aqui para os irmãos. E olha o que ele diz aqui, já no capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo está dizendo que quando foi com eles, lá no início, quando estabeleceu a igreja em Corinto, ele foi com humildade e não confiando nas suas próprias palavras. Eu, Paulo, não. Olha o que ele diz aqui no versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu não fui com minhas próprias palavras, com as minhas próprias sabedorias. Como eu disse ontem, irmãos, servo de Deus, não basta você ter estudo. Não vai ser estudo. Tem que ter a unção, tem que ter a presença de Deus, é indispensável. Pode ter estudo? Claro que pode. Pode fazer teologia? Claro que pode. Mas você não pode se sustentar nisso. É a oração. É o Senhor que vai direcionar. É o Senhor que vai falar. Por isso, irmãos, que a gente fala que a palavra vem fresquinha do céu. Por quê? Porque o Senhor dá na hora. Muitas vezes a pessoa que está levando a palavra não sabe o que vai falar. E a palavra vem assim, ó. É muito interessante. São coisas que só o Senhor faz. Aí ele diz, para que a vossa fé, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Oh, glória, aleluia. É sobre isso, meus irmãos. Nós não podemos nos apoiar, nos firmar em sabedoria humana, porque a sabedoria humana passa, igual nossas leis, né? Uma coisa, hoje é crime, amanhã não é mais crime, é assim. Nós temos que nos apoiar aqui, ó, nessa palavra, porque aqui, ó, não muda. O nosso Deus não muda. A palavra foi escrita não sei quantos anos, não é? Mas permanece. Aleluia, glória a Deus. E aqui continua, irmãos, versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos princípios deste mundo, que se aniquilam. Tá vendo? A sabedoria do mundo se aniquila, acaba. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia! Oculta em mistério. É uma sabedoria, irmãos, que é mistério. Só Deus. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, se você obedece ao Senhor, Deus tem coisas grandes para você. Irmãos, e aqui no versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glória a Deus. Não recebemos o Espírito do pecado, não, irmãos, do mundo. Nós fomos libertos da escravidão. Nós temos o Espírito de Deus conosco. Aleluia. Ele intercede por nós. Ele é o nosso consolador. Ele está conosco. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Aleluia. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tá vendo, irmãos? Que é o Espírito Santo de Deus
que vai nos dando discernimento. É Ele que ensina. Por isso que temos que estar buscando a presença dEle. Versículo 14. Ora, o homem natural, o homem normal, o homem comum não compreende, não entende as coisas do Espírito de Deus. Olha, irmãos, que forte, não compreende as coisas do Espírito de Deus, o homem natural. Porque lhe parecem loucura. Realmente, irmãos, as coisas de Deus para o homem natural, se não tiver em espírito, parece loucura mesmo. Misericórdia, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, irmãos. Não adianta tentar entender com a carne, que não vai entender. As coisas de Deus, as coisas do Espírito, se discernem como? Espiritualmente. Aleluia. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que lindo, irmãos. Nós temos a mente de Cristo. Fala, escreve aqui, eu tenho a mente de Cristo. A partir do momento que aceitamos Jesus, nos entregamos a Ele, que o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós, passa a viver em nós. Nós não pensamos como carnais, mas andamos em espírito e temos a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Agora, meus irmãos, já vamos para o capítulo 3 de primeira carta aos Coríntios. Aqui, irmãos, misericórdia, eu estou marcando tudo. Eu estou tentando ler um pouco mais rápido para não ficar tão grande. Porque é uma aula, irmãos, que Paulo está dando para os irmãos da igreja de Corinto. São palavras, meus irmãos, que Deus usou Paulo para falar para os irmãos desta igreja e também para falar comigo e com você. Então, abra o seu coração, receba com alegria, tá? E ele começa bem assim, dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo homens? Vocês viram que no capítulo 2, nós vimos sobre andar espiritualmente. E quando nós começamos a caminhada com Cristo, irmãos, nós começamos a caminhada igual nenê espiritual, bebês espiritualmente. Então, o que nós precisamos? De alimento, de nos alimentar de leite, leitinho, não é assim? Quando você começa a caminhada com Deus, você não começa comendo comida pesada. É isso que ele quis dizer aqui, ó. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar. E ele diz que continua a falar como carnais, porque se eles ficam em dissensões, em conflitos, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é porque eles ainda estão andando segundo a carne e não segundo o Espírito. Porque quem está em Espírito, quem está de olho no espiritual, sabe que eu não posso falar que eu sou de um, eu sou de outro, mas eu sou quem? Eu sou de Cristo. Aí aqui no versículo 6 ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento, é Deus que dá o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento, Deus que é Deus. Nós somos apenas instrumentos, irmãos. Por isso que ninguém pode se ensoberbecer, se engrandecer, porque quem faz é o Senhor. Joga ali a palavra, outro ora, outro rega, mas quem dá o crescimento para aquela vida é o Senhor. Às vezes você aceitou Jesus em um lugar, mas caminhou em outro, foi discipulado por outra pessoa, alguém orou por você, e assim vai ser a nossa caminhada. Cada um faz uma partezinha e Deus que vai fortalecer. Versículo 8.
Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu. Irmãos, cada um receberá segundo o seu trabalho. Então, quem planta, amém. Quem rega, amém. Irmãos, eu já ouvi testemunho de pessoas que foram chamadas pelo Senhor para poder só abrir congregação, abrir igreja, que é a parte mais difícil. Quando estava tudo pronto, sai e vem outra pessoa que Deus manda. Vê se pode. A parte mais difícil, a parte de plantar, não é? De cavar buraco, ficar regando ali, foi para um. E a parte de regar ali, né, que é mais leve, só regar é de outra pessoa. Para cada um, irmãos, Deus tem um propósito. E olha o que fala, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele dizendo aqui que ele, como arquiteto, fez o fundamento, aquela base, mas quem vai edificar talvez seja outra pessoa. Por isso que eu não posso adorar pessoas, porque cada um tem uma função destinada por Deus. Irmãos, e olha o que diz o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, se alguém se acha sábio, se acha cheio de sabedoria, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Porquanto ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Oh, glória! Não se glorie em homens, mas se glorie no Senhor. Exalte ao Senhor, louve ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Encerramos aqui, o capítulo 3. Que possamos guardar em nossos corações que somos templo do Espírito Santo de Deus. E se somos templo, temos que andar em santidade, andar em espírito, não como carnais, não como meninos, mas amadurecer, sabe, irmãos? Ter maturidade espiritual, cresça espiritualmente, não seja sempre menino, não seja sempre um bebê espiritual, porque a nossa caminhada tem espinhos. Então, que você possa orar e buscar ao Senhor sabedoria e fortalecimento, tá bom? Porque o mundo já é do maligno e nós temos que andar vigilantes e apercebidos, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amanhã, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 4 com o digníssimo, e que o Senhor possa continuar falando em nossos corações. Não se esqueça de curtir, deixar um amém. Vai no Instagram, ora comigo, deixa um amém também e vamos juntos nessa caminhada. Que Deus te abençoe. Te amo em Cristo Jesus. Não se esqueçam, tudo é para a honra e glória do Senhor. Um planta, outro rega, e que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Amém?